Olá, queridos, bom dia, graça e paz. Eu sou o pastor Adão e pela graça de Deus, mais uma vez, mais uma manhã, eu estou aqui para poder compartilhar com você a palavra de Deus. O nosso texto de hoje é Provérbios, capítulo 20, versículo 19, que diz assim: Quem vive espalhando calúnias revela segredos, por isso não se meta com quem fala demais. Ai, ai, ai. Eis aqui um conselho bíblico, um conselho de um sábio para a nossa vida. Nosso tema é sobre confiança. A confiança que vale mais do que um segredo. Porque quem não governa a própria língua jamais será um guardião da confiança dos outros. Queridos, nós vivemos em uma geração onde tudo é compartilhado. Opiniões, conversas, fotos e até a intimidade das pessoas. Porém, Deus continua valorizando algo que está cada vez mais raro, a confiança. Me diz aí, você é alguém de confiança? As pessoas podem confiar em você? Provérbios aqui nos alerta que o fofoqueiro não apenas fala demais. Olha o perigo. Ele não só fala demais, ele revela aquilo que lhe foi confiado. O problema da fofoca não está somente nas palavras, mas na quebra da confiança. Quem faz da vida dos outros um assunto constante demonstra que ainda não aprendeu a dominar a própria língua. O sábio não é conhecido pelo quanto fala, mas pelo quanto sabe guardar. Pessoas maduras entendem que nem tudo precisa ser comentado, nem toda informação deve ser compartilhada e nem toda conversa merece ser repetida. Esse provérbio aqui também nos ensina um princípio muito importante. O caráter de uma pessoa é revelado pela maneira como ela usa suas palavras. Se alguém fala mal de todos para você, provavelmente falará de você para os outros. Você pode ter certeza disso. Então não se alegre, não se dê ao prazer de ouvir as intrigas e as fofocas dos outros desta determinada pessoa, porque com certeza ela também fará o mesmo com você. Quem revela segredos hoje dificilmente será confiável amanhã. Mas antes de olharmos para os outros, a palavra nos convida a examinar o nosso próprio coração. Será que temos sido pessoas seguras? Nossas palavras edificam ou espalham suspeitas? Levamos paz ou será que temos alimentado os conflitos? Algo para refletirmos, queridos. Porque Deus deseja que sejamos conhecidos não por espalhar notícias, mas por transmitir graça, verdade e amor. O cristão deve ser alguém em quem as pessoas encontram segurança, discrição, fidelidade, algo que está cada vez mais raro. O apóstolo Paulo, ele escreveu aos Efésios dizendo assim, olha, em Efésios 4:29, não saia da vossa boca, ou seja, da boca de vocês, nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Nossa língua, ela pode destruir relacionamentos em poucos minutos ou fortalecer vidas por muitos anos. A escolha está nas nossas mãos. Nós aprendemos algo assim extraordinário nesse versículo aqui. A fofoca destrói aquilo que leva anos para ser construído, que é a confiança. Mas quem não sabe guardar segredos acaba demonstrando falta de maturidade espiritual e nós devemos ter cuidado. Cuidado com essas pessoas e cuidado para não nos tornarmos essa pessoa. Devemos escolher com sabedoria aqueles com quem nós abrimos o nosso coração. Antes de evitar os fofoqueiros, nós precisamos vigiar a nossa própria língua
para não nos tornarmos um. Porque Deus honra pessoas discretas, fiéis, comprometidas com a verdade. Hoje, querido, eu convido você a fazer uma avaliação sincera do teu coração. Você costuma comentar assuntos que não diz respeito à sua vida? As pessoas sabem que podem confiar em você ou elas sabem que não podem confiar em você? Você tem alimentado conversas que desonram as pessoas? Há alguém cuja influência tem levado você para o caminho da crítica e da fofoca? Porque muitas vezes isso vem de uma maneira muito sutil. Olha, eu não queria falar não, mas é só comentando. Você viu fulano? Você viu? Aí começa a desenvolver de maneira muito sutil, te envolvendo. E quando você entende o final de tudo, a pessoa simplesmente estava falando mal da outra, ou porque estava com raiva e queria potencializar um sentimento contrário de mais alguém contra ela. Mas nesta manhã, querido, peça ao Senhor que coloque um guarda sobre os seus lábios, que te conceda sabedoria para falar apenas aquilo que edifica. Decida ser conhecido não como alguém que espalha informações, mas como alguém que preserva pessoas. Talvez você já seja uma pessoa rotulada assim, que gosta de falar mal de todo mundo, que discorda de todo mundo. Talvez você seja uma pessoa assim, infelizmente. Mas eu quero te lembrar nesta manhã que você pode mudar, que você pode se tornar alguém que Deus venha se agradar de você. Lembre-se, um segredo bem guardado fortalece amizades, palavras bem colocadas fortalece relacionamentos, uma palavra impensada, um comentário malicioso pode destruir para sempre um relacionamento, amizades. Deus nos chama, queridos, para uma vida de integridade, onde nossas palavras reflitam o caráter dele. Porque a verdadeira maturidade espiritual, ela não aparece apenas no conhecimento que você tem da Bíblia, mas também no domínio da nossa língua. Que sejamos pessoas confiáveis, prudentes, pessoas sábias, capazes de proteger a honra do próximo e usar as nossas palavras para consolar, encorajar e edificar. Quem guarda a língua preserva a paz. Quem guarda a confiança revela o caráter de Deus. Olha que coisa fantástica. Pense sobre isso nesta manhã. Eu quero convidar você a orar comigo neste momento. Talvez aquela oração que precisa mesmo de ser muito sincera. Abra o teu coração ao Senhor. Talvez essa palavra tenha te incomodado, tenha te confrontado ou não, mas eu te convido a orar comigo. Senhor, em nome de Jesus nós oramos neste momento e te pedimos, coloca mesmo um guarda sobre os meus lábios, Pai. Me ensina cada um de nós a falar apenas o que glorifica o teu nome. Nos livra das rodinhas, nos livra das fofocas, da difamação, das conversas que ferem pessoas. Se eu tenho estado próximo de pessoas assim, me dê discernimento para poder ajudar essas pessoas, Senhor. Faz de mim alguém digno de confiança, prudente nas palavras, fiel nos meus relacionamentos. Que a minha boca seja um instrumento de paz, Senhor, um instrumento de amor e de edificação. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Pense sobre isso. Que Deus te abençoe. Bom dia.